Oi, eu sou a Dani Cerqueira do Veganizaí e hoje eu vou te ensinar a fazer seitan, uma carne vegetal que vai te dar muita liberdade para fazer inúmeras receitas em casa. Bora lá aprender? E para fazer essa receita, eu vou usar farinha de glúten. Gente, fazendo com a farinha de glúten, a receita fica muito mais prática, porque a gente não precisa fazer daquela forma tradicional de fazer uma bola de massa com trigo, farinha de trigo e água, e depois lavar aquela massa várias vezes, né, até a água sair transparente. Então eu vou ensinar a fazer uma forma super prática, né, um seitan a jato, para você sempre ter a sua carne vegetal em casa. Então, além da farinha de glúten, eu vou usar na massa, tá? Na massa eu vou usar um pouquinho de fumaça em pó. As quantidades vão estar aqui na descrição para vocês. Sal, água e eu vou dar o ponto apenas da massa com um pouquinho de farinha de trigo, tá? Mas a base da massa é a farinha de glúten. Então a gente vai começar misturando aqui a farinha de glúten com o sal e a fumaça em pó, para já dar um saborzinho aqui nessa massa, né? Vou dar uma misturadinha aqui para incorporar os secos. E aí, gente, eu vou colocar a água da receita. Pode deixar um pouquinho sobrando, gente, porque quando se refere a farinha, tanto de glúten como de trigo, pode ter uma variação aí até pelo clima, pela marca que você compra. Então, vou deixar só um pouquinho da água sobrando, tá? Da receita. E já vou misturar aqui. Vou usar um batedor de massa pesada para misturar na batedeira, mas se você quiser fazer em casa, pode misturar com as mãos que vai dar certo, só vai demorar mais tempo, tá bom? E aí eu vou fazer aqui na batedeira hoje. Então é só para misturar aqui a água com os ingredientes da massa. Bem rapidinho. Eu tô vendo que eu posso colocar o restinho da minha água, então vou colocar o restinho. E vou usar, gente, a farinha de trigo para dar o ponto da massa. Quando eu coloco só a farinha de glúten, vocês vão perceber também, para quem tá fazendo com as mãos, que vai ficar assim uma massa assim um pouco esfarinhenta. Ela não vai formar aquela bola enquanto eu não colocar um pouquinho de trigo. A não ser que eu coloque e sove ela por muito tempo. Então, como eu quero uma receita prática, eu vou misturar isso aqui e vou colocar um trigo para dar o ponto. Eu vou logo colocar um pouquinho do trigo, porque a ideia é, quanto menos trigo eu colocar nessa massa, mais mole a massa do seitan no final vai ficar. Então, se eu colocar muito trigo, vai ficar aquele seitan borrachudo muito firme, tá? Mas dependendo da receita, pode ser interessante também fazer assim. Mas eu não quero hoje fazer ele muito firme, eu quero um pouco mais molinho. Então, eu vou colocar o mínimo de trigo possível, somente para dar o ponto na massa. Olha só, você que tá fazendo aí em casa com as mãos, quando chegar nesse ponto aqui que formou uma bolona assim, meio assim, não tá uniforme, né? Tá toda cheia de gruminhos assim, ela não fica aquela bolinha bem lisa como uma bola com farinha de trigo, né? Uma massa só com farinha de trigo. Então, quando chegar nesse ponto aqui, aí você conta 10 minutos, você vai precisar sovar por 10 minutos. Eu vou colocar aqui na minha batedeira para sovar por uns 5 minutos, porque ela é bem ágil, né? Mas quem for fazer na mão, faz aí com 10 minutos mais ou menos, e aí a gente vai botar para descansar. Mas vamos lá sovar essa massa primeiro. Já sovei a massa, então eu vou cobrir e deixar descansar por 20 a 30 minutos. Enquanto isso, eu já vou preparar na panela um caldo para cozinhar os bifes desse seitan. Bora lá! Agora, gente, eu vou preparar aqui um caldo bem aromático para receber os nossos pedaços, nossos bifes de seitan. Esse preparo que a gente vai fazer é o preparo básico do seitan. A partir dele é que você vai usar esses bifes ou
cubos ou tiras no tamanho que você quiser cortar e a gente vai pré-cozinhar eles para ficar no ponto de você usar em outras receitas, tá? Então a gente prepara esse caldo, mas você pode, se quiser, deixar a receita ainda mais prática, cozinhar só em água com um pouquinho de sal, não tem problema, e aí você vai deixar para temperar depois, só quando você for fazer a sua receita com ele. Mas eu sugiro que faça algum caldo, não precisa usar os mesmos ingredientes que eu vou usar, porque isso já dá uma camada de sabor lá nos seus bifes de seitão, certo? Então vamos lá, eu vou começar esquentando aqui um azeite. Esquentou um pouquinho, a gente já vai colocar a cebola. Vou colocar alho. Pimentinha de cheiro. Vou usar louro, folha de louro e tomilho fresco. Lembrando, gente, que esses ingredientes aqui do caldo você pode variar aí conforme que você tem em casa, tá? É só uma ideia para fazer um caldo gostoso. Aqui eu tenho páprica defumada, fumaça em pó, para dar aquele aroma de defumado, né? E caldo de legumes em pó. Já sobe um cheiro aqui que vocês não têm noção. Um pouquinho de extrato de tomate, que é aquele concentrado. Vou deixar dar uma leve refogadinha, já vou colocar a água do caldo, tá? Já dei uma murchadinha, já vou colocar aqui a água. Pode colocar aí o equivalente a uns 2 litros de água para poder ficar bem. O seitão vai precisar cozinhar aqui uma meia hora, 40 minutos. Então, pode botar uma boa quantidade de água mesmo. Vou colocar um pouco de sal e de shoyu. Tá? Mais ou menos uma meia xícara de shoyu. As quantidades eu vou deixar aqui na descrição para vocês. Um pouquinho de sal. Eu tenho uma boa quantidade de água. E pimenta do reino. Enquanto o nosso caldo começa a ferver, a nossa massa já descansou aqui meia hora. Agora eu vou formar os pedaços de bife do meu seitão. Gente, nessa hora aqui você pode cortar os seus bifes aí do tamanho que quiser. Inclusive, poderia usar uma peça desse tamanho aqui e fazer ela inteira dentro desse caldo para depois eu fazer um assado belíssimo com esse seitão e deixar para fatiar só depois de assado, tá? Mas hoje eu quero fazer tipo bife, então eu vou cortar em pedaços pequenos e vou colocando lá no meu caldo. Vou mostrar aqui para vocês. Não façam pedaços muito grandes se vocês quiserem o tamanho de um bife, tá? Porque ele vai crescer bastante depois que ele cozinha ali na água. Então eu vou tirar um pedaço pequeno, ó, e com as mãos eu vou esticar. Olha só como é super elástica essa massa. Então com as mãos eu vou afinar, ou se eu quiser os pedaços de bife mais grossos mesmo, eu posso deixar bem grossinho, tá? Isso é totalmente livre. Eu já posso fazer também em pedaços, tipo fatiadinho, umas tirinhas, enfim, do formato que você desejar. Então já posso ir fazendo isso e à medida que eu for fazendo os pedaços, eu já vou colocando aqui na minha água que já tá esquentando, tá? E se puder esperar ferver, melhor, mas pode ser com a água ainda quente. E assim eu vou fazer com todo o meu seitão. Ele tá grudando aqui na tábua, eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui, só para não ficar grudando muito. Então, olha só, pode esticar, aí pode ser que faça um buraquinho assim, ó, como fez esse aqui no meu, mas não tem problema não, gente. Não fica assim um pedaço muito perfeitinho, não. Isso é legal porque acaba ficando muito parecido com um pedaço de bife, para quem for fazendo essa proposta de bife, que nunca é um pedaço muito uniforme, né? Então, fica muito legal. Pode fazer assim. É só puxar devagar, que aí você não vai rasgar. Também ela é elástica, mas não é, ela é uma massa firme, não é muito sensível. Você consegue esticar tranquilamente sem romper. Olha, gente, os primeiros pedaços que eu coloquei, eu vou retirar aqui provisoriamente, só para que não grude esses primeiros pedaços, porque assim, na hora que a gente joga na panela, ele já vai enrijecendo um pouco, então ele fica protegido, assim, a chance de grudar um no outro é mínima. Então eu vou abrir espaço na panela, eu vou tirar os primeiros pedaços que eu coloquei
Mas depois eu vou voltar tudo pra cá, tá? Depois que eu tiver terminado de cortar todos. Agora que eu já coloquei os últimos pedaços, eu vou voltar esses que ficaram aqui do lado de fora. Baixo o fogo aqui do meu caldo, tá? E vou deixar cozinhar, gente, por 30 a 40 minutos. Vou tampar a panela também. Depois desse tempo, gente, nossos bifes aqui de seitã já vão estar prontos pra gente preparar uma receita com eles. Já já, quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Bora lá ver como é que ficaram os bifes? Olha só, gente, no meio do tempo vocês podem também mudar os bifes de posição, tá? Pode virar, traz aqueles que estão lá para baixo, lá de baixo para cima, faz assim, ó. Como já estão cozinhando aqui esse tempo, os nossos bifes já estão prontos para serem armazenados. Ou fazer alguma refeição na hora, tá, gente? Eu geralmente faço essa quantidade em casa, aí congelo nos saquinhos, nos potinhos, para poder ter, durante o dia a dia, não ter que fazer esse processo do cozimento dele. Do jeito que tá aqui, nossos bifes já estão prontos para a gente preparar uma receita. Então, vamos supor que eu queira fazer um bife grelhado com esse seitã. Eu vou preparar uma marinadinha de temperos, tá? Apesar de estar cozinhando nesse caldo aqui que tá saboroso e cheiroso, eu sempre coloco algum temperinho a mais para fazer o preparo final. Se eu for fazer um estrogonofe, por exemplo, eu vou cortar as tirinhas, mas eu vou usar aqueles ingredientes, aqueles temperos que eu geralmente uso no estrogonofe, tá? Então aqui eu estou ensinando vocês a preparar a carne vegetal, a base. Lembrando que vocês precisam temperar quando forem usar lá no seu preparo final. Vou colocar aqui, gente, no refratáriozinho para a gente ter uma noção de como rende essa receita. Aqui tem mais de 1 kg de seitã pronto. E a gente usou o equivalente a 3 xícaras de farinha de glúten. E só um pouquinho, mais ou menos meia xícara de farinha de trigo. Então compensa muito, né? Então, para quem gosta de praticidade, também não precisa fazer todo aquele processo de lavar, né, aquela massa de trigo e tal. Para a gente conseguir obter uma quantidade dessa de bifes de seitã fazendo daquela forma tradicional, a gente precisa usar uma quantidade muito grande de trigo, né? E aqui é uma versão de seitã super prática. Muito rápido para fazer. Pode cozinhar, tipo assim, eu coloco esse pré-cozimento inicial de 30 a 40 minutos porque tá na panela comum. Mas quando é na panela de pressão, dá para cozinhar na pressão por uns 20 minutos por aí. Ó, os pedaços por isso que eu falei para não cortar em pedaços muito grandes, porque olha só, esse pedaço que eu deixei mais grosso, ó, ele fica bem largo e fica muito grande, eles incham muito. Quando esfria, gente, aí ele dá aquela reduzida de tamanho, tá? Mas sempre que você for preparar ele, que for esquentar, que for colocar assim num caldo para cozinhar, ele vai inchar de novo. Então, já se prepara porque ele vai crescer de tamanho. Esse caldo que sobrou, gente, vocês podem congelar também em potinhos, porque caso vocês queiram fazer um preparo com caldo, vocês já aproveitam. Ou então pode usar esse caldo para preparar o seu arroz, para preparar uma sopa. Não joga esse caldo fora não, que ele tá cheio de sabor. Gente, acabou. Olha só a quantidade de seitã que rendeu. E ficou pronta a nossa travessa de bife de seitã. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês. Não deixa de marcar o canal. Se inscreve aqui quem ainda não se inscreveu. Curte, compartilha, enfim. A gente se encontra na próxima receita.